Oi, pessoal. Oi, todo mundo. Tô sumida, né? Acontece que eu não ando legal, não ando muito legal. Mas tô fazendo aquilo que eu gosto de fazer e que é a coisa que me tira, é melhor do que qualquer analgésico do mundo. É desenhar. Desenhar e estudar. Como sempre, estou aqui com os meus livros, esse do Calcherini, que é fantástico, Os Deuses Gregos, que eles me inspiram muito nos desenhos, e também com as minhas reproduções daquilo que eu gosto, de a imagética medieval. Eu gosto muito. Então é por isso que eu gasto muito cartucho, porque haja coisa para imprimir. Então eu fico louca, né? E faço as coisas. Essa sirene aqui, essa ilustração é muito antiga, mas ela mostra exatamente um personagem que depois ficou muito popular na Europa, que era o da Melusina. A Melusina foi inspirada nessas lendas, que eram as lendas das sirenes. Antigamente as sereias se chamavam sirenes. Por isso que o que se dizia, a crença de que no mar aparecia uma mulher belíssima, com busto para fora, né, com essa parte do dorso para fora da água, e que essa mulher, ela cantava, e quando ela cantava, ela enfeitiçava os homens. Chegava a enfeitiçar navio, e acho que por isso que de repente colocaram o nome de sirene, aquilo que a gente até hoje tem, toca a sirene dos bombeiros, toca a sirene de não sei o quê. É um alerta, é uma coisa que, mas ao mesmo tempo te atrai. Então as sirenes, ou seja, as sereias, havia também essa representação iconográfica. Então, ela deu origem ao mito de Melusina. Mas na Grécia também havia essa sereia, essa sirene. Então, cá estou eu fico em meio aos meus deuses gregos, outra coisa também que eu estou relendo, é esse livro fantástico, História de Portugal, Concisa de Portugal, do José Hermano Saraiva, que é muito bom, porque ele te dá um apanhado do que significou Portugal na história do mundo, né? São coisas que as pessoas esquecem. Portugal, na verdade, um dia foi o senhor dos mares, okay? E das descobertas. Marco Polo foi para Portugal, saiu da Itália e foi para Portugal para aprender mais a arte da navegação. Todo mundo estudou na escola sobre a escola de Sagres. E um também que saiu da Itália e foi para Portugal para estudar a navegação, foi Cristóvão Colombo. Você acha que ele chegaria aonde ele chegou sem ter passado por Portugal, pela escola de Sagres, e aprender a arte da navegação? Nadinha.
Então, eu adoro ler sobre a história de Portugal e agora estou relendo esse livrinho. É um livro bem... Ele faz de uma forma concisa a história de Portugal. Tem também o Alexandre Herculano, que também é muito bom. Eu tenho tudo dele sobre a história de Portugal. E tem outros autores, e tenho também um livro fantástico sobre arqueologia, sobre coisas que... artefatos que foram descobertos ali naquela região do Algarve. Gente, eu tô chata, muito chata. Então, o que eu estou fazendo? Eu resolvi fazer os desenhos dos signos. Porque quando você pensa num signo, tá legal, touro. Ah, você é taurina, o touro, ele se preocupa com a manutenção, ele é um chato, é um chato, é um chato. Nesses compêndios que a gente conhece de tradicionais, tradicionais não, porque tradicional é uma coisa que é mais interessante. Mas esses compêndios do mainstream que rolam por aí, esses livrinhos de astrologia bem babacas, eles catalogam as pessoas em signos, fazem curraizinhos, cada signo, todas as pessoas são parecidas, são extremamente parecidas e, na verdade, nenhuma pessoa é parecida com a outra. Ah? Todo mundo é único, é um ser singular. Então, a minha visão de touro é essa. Quando eu penso em touro, me vem o ovo do mundo, me vem deusas, me vem elementos naturais da natureza, e vem tantas mais coisas, e vem ele, né, belo e formoso, representado como Zeus, quando Zeus se apaixona por Europa, que era uma... Na verdade, ela era quase como uma ninfa, linda. E aí ele tenta conquistá-la, e ela caga para ele. Aí ele se metamorfoseia em um touro belíssimo. E a Europa, que amava touros bovinos, né? Ela se apaixona por ele e ele, creu, pega ela. Mas eu sempre achei que nessa história, nessa sedução de Zeus, ele também se colocou como uma sirene. Lembre-se do touro, o que o touro faz? Mu! É como uma sirene no meio do mar. Então, o meu touro é assim. E a representação dele, iconográfica. Mas o touro, gente, o touro é um signo muito rico, da mesma forma que Capricórnio, que é super taxado de, ai, só pensa em trabalho, é carreirista, é isso, é aquilo, ai, quer tudo certinho. Gente, Capricórnio é muito doido. Todos nós somos muito doidos. E a gente tem que começar a procurar essas células de doideira, de doidice legal, que é a doideira que faz com que você crie. A gente tem que começar a procurar dentro da gente. E quando eu resolvi fazer
dar uma pausa nos mapas e fazer esses signos, é porque, de repente, qual é o poder da mandala? A mandala, você olha para ela e ela é toda cheia de arabescos, desenhos e isso, formas e aquilo, mas quando você medita olhando uma mandala, a sua mente cria, a partir daqueles arabescos e aqueles desenhos que você pode não identificar quais são, não pode explicar, analisar. Então você começa a criar, a sua cabeça fica cheia de formas e sons e mil coisas. E é isso que eu estou pretendendo com os desenhos dos signos. Que ele seja, por exemplo, você é taurina, você olha, o taurino, você olha essa mandala e daí você vai tentar se conectar com a sua essência taurina. Ah, esse aqui, sabe quem é? É um negócio meio disgusting, né? Uhum. Ela se chama Musca boreali. Ela consta de quase todas as ilustrações da Idade Média. Ela era muito famosa. Era uma constelação meio difícil. Parece que depois ela foi tirada do rol das constelações principais, mas ela era uma constelação que auxiliava na navegação, ela era importante. Se vocês pegarem os mapas, eu tenho um livro só de mapas históricos, os mapas do oceano, quer dizer, os mapas das navegações, vocês vão ver sempre a Musca boreale. E se a gente olhar bem, ela era uma gracinha, uma gracinha. E eu gostaria de ver, só não gosto daqueles ferrões dela lá na frente. Isso eu não gosto, não. Significa que ela também picava, mordia. Então é isso. Eu estou sumida, mas ao mesmo tempo eu acho que eu estou bem sumida, porque eu estou envolvida aqui com os meus desenhos, com esses novos, essas mandalas astrológicas, e estou envolvida também com os meus livros. Gente, eu tenho que mostrar de novo para vocês, porque vocês têm que conseguir esse livro. O meu já está caquético, já está caindo aos pedaços. Se chama Os Deuses Negros, gregos, que é do Cal, olha o nome do cara, Cal Querini. E ele, para mim, é um dos caras que mais sacaram a mitologia grega. Então, para começar, esse é um bom livro para se ler dele. Depois vocês vão e procurem mais livros dele, porque agora eu não estou com saco de ir até a minha estante para ver. Oh, meu Deus! Que brabo! É brabeira, é brabeira. Levantar está sendo uma coisa meio difícil, mas eu levanto. Grito ais pela casa inteira. Eu virei a rainha do ai. Mas, foque. E é o seguinte, lá vou trabalhar, continuar trabalhando aqui. Quem tiver interessado, me procura. E também vou voltar a fazer os mapas, mas só depois que eu acabar essa jornada pelos signos. Ai, gente, amei esse aqui. Ai, meu Deus. Ele é tão fofo.
touro é fofo, o touro é fantástico, ele não é um usurpador, ele não é sabe, aquele que bota argola no nariz dele para virar um demolidor, uma coisa assim horrorosa. Não, o touro. Eu vivi, eu fui criada em fazenda. Eu amava ver os touros. Eles são contemplativos, parecem que eles estão sempre elaborando uma história dentro deles. Então, eu adoro, mas eu acho que neles faltavam alguma coisa que os deixava aquáticos. Aliás, eles eram bem aquáticos, porque eu me lembro que a fazenda, a Primavera, um rio, que era o Rio Puti, atravessava ela. Então, de vez em quando, o pessoal do curral, onde ficavam as vacas, não, na época se chamava vacaria, não era curral, não. Aí, levava os animais para atravessarem o Poti, porque era um rio, não era um riacho, era um rio mesmo, para atravessar o Poti para o outro lado, para mudar o pasto, porque isso é importante, porque os bichos devem sempre revezar os pastos. E eu me lembro que os touros, eles eram mais espertos, eles nadavam bem, e tinha um lance assim que chegava... Tinha um deles, que era engraçadíssimo, ele chegava no meio do rio, e ali ele se espreguiçava, era como se ele estivesse se espreguiçando, se alongando, aí olhava para os outros bois atrás, touros, e olhava para as vacas, e para os bezerros, aí olhava e dizia assim, eu estou aqui na frente. Então, aí dava um tempo, aí ia até chegar do outro lado. Ele era o primeiro a chegar, esse touro. É interessante, né? Eu tenho ele vívido na minha memória. Engraçado. As pessoas ficam muito impressionadas por que eu tenho a memória tão assim. Porque eu observo. Se a gente passar a observar o nosso cotidiano, a nossa vida, observar mesmo, observar. Não com valores, mas observar a paisagem, aquilo que a vida está te dando, os acontecimentos dentro dessas paisagens. Aí você terá isso sempre vívido na tua cabeça. E por isso que eu gosto tanto de desenho. O desenho, para mim, é uma fixação, é um carimbo daquilo que eu vi, olhei e ficou para mim. Ficou mesmo. Então, lá vou eu. Bom dia, um super bom dia. Um dia bom, maravilhoso. E mesmo que ele tenha coisas que não agradem a vocês, pense o seguinte: essa coisa que não me agrada, um dia vai me ensinar, está me ensinando a agradecer aquilo que me agrada. Agradecer. Então lá vou eu, já falei muita abobrinha, eu tenho que trabalhar, tá? Um beijo grande, tchau.